Deveria ter prisão perpétua no Brasil. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Por que eu tô falando sobre isso? Esse não é um assunto que eu particularmente tenho uma grande opinião muito passional. Tem gente que é tipo, nossa, super advocates pra isso, ou extremamente contra ter prisão perpétua no Brasil. Vamos lá, legalmente no Brasil uma pessoa só pode ficar até 30 anos presa por qualquer crime que ela cometeu. Então, homicídio, latrocínio, qualquer coisa, não importa o quão grave seja, o máximo que ela vai ficar presa é 30 anos. Por isso que, por exemplo, a Suzane Richthofen saiu recentemente. Acho que ela saiu até com menos de 30 anos. Ou não, talvez tenha sido 30 anos mesmo. Mas de qualquer forma, essa é a ideia. Tipo, porque a ideia no Brasil, a ideia disso é não faz sentido alguém ficar eternamente pagando o preço de algo que ela fez. O Brasil, o direito penal no Brasil, ele não é. A visão dos legalistas penais no Brasil costuma não ser punitivista, costuma ser mais de ressocialização. Isso, teoricamente, isso tudo na teoria, né? Mas, essa é a ideia. Tem países que têm prisão perpétua, então o cara vai ficar até ele morrer na cadeia. Eu acho que, de forma geral, mesmo em coisas tipo homicídio e coisas assim, a pessoa deveria ficar presa para sempre? Honestamente, eu não sei. Existe a ideia de que a cadeia ela deve ser ressocialização. E eu acho que para muitas pessoas, sim. O cara que é traficante, que é ladrão, é, inúmeros crimes. A ideia é que a cadeia deveria ser uma coisa que ele vai lá, fica um tempo, melhora como pessoa, aprende com os erros dela e volta uma pessoa melhor para a sociedade, é, visando não repetir isso. Isso, lógico, na teoria. No Brasil, na prática, isso não acontece em nenhum cenário. Mas existem casos que as pessoas não deveriam voltar para a sociedade. Elas deveriam ser só afastadas da sociedade. Que é o porquê que eu tô comentando esse caso agora. Teve um cara que ele simplesmente. É o caso do Gari. O cara que matou o Gari. Ele tava indo pra academia. Eu não sei se ele é empresário, o que ele é, mas ele tava indo pra academia. Ele, armado, tava sendo atrapalhado pelo caminhão de lixo que tava fechando a rua, que tava atrapalhando ele no caminho dele. E ele começou a disparar contra o caminhão e acertou um gari que morreu. E é isso. E ele desviou lá do caminhão e foi pra academia malhar. E ele foi preso malhando tranquilamente, sem mais nem menos. Sem qualquer tipo de. Como se nada tivesse acontecido. Como se 5 minutos antes ele não tivesse atirado em alguém, matado alguém, feito um bagulho absurdo. É... Aí a cara do filho da puta, pra quem quiser ver. Mas um cara desses, ele não tem. Ele não tem conserto. Ele não merece voltar para a sociedade, ele não merece estar em sociedade. O cenário ideal para esse cara, para melhorar a sociedade, é que ele não existisse nela. E você sabe o que eu quero dizer com isso? Porque ele estando fora da sociedade, ele estando fora da existência mundana, digamos assim, ele é um peso a menos no mundo. Porque um cara desse não serve para nada, não ajuda a sociedade em nada, e o ar que ele consome, os recursos que ele consome não valem a existência dele. Isso seria o ideal na minha cabeça. Mas, obviamente, isso não vai acontecer. Por conta disso, eu acho que o segundo melhor cenário seria prisão perpétua para ele ficar afastado da sociedade para sempre. Porque é que tá. Ele não usou a arma para se defender, para nem que seja um cenário de uma briga de bar, uma discussão, uma treta. Não era um cenário bélico de qualquer forma. Não tinha nada acontecendo, não tinha nem perigo iminente, não tinha nada. Ele atirou contra pessoas por conveniência, porque elas estavam sendo inconvenientes para ele. Um cara desse não
O cérebro dele não funciona como deveria funcionar. Tipo, não é um ser humano que tá dentro daquela cabeça. É um parasita, é um verme, é um lixo humano do pior tipo. Então, ele não merece estar em sociedade, ele não merece nem estar vivo. Mas, por conta disso, casos como esse, ele com certeza deveria ficar para sempre afastado da sociedade. No cenário do Brasil, o máximo que ele poderia ficar é 30 anos. Sabe qual é a realidade? Ele não vai ficar, ele não vai acontecer nada. Sabe quem é a dona da arma? A mulher dele, que é delegada. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Nada. Ele não vai pagar de verdade pelos crimes que ele cometeu, pelos absurdos que ele cometeu. Porque o Brasil é um país da impunidade. É o país da impunidade. Caras como ele fazem o que bem querem porque sabem que nada vai acontecer. Se as pessoas soubessem minimamente que os atos delas têm consequências, talvez elas pensariam um pouco antes de fazer. Só que o Brasil, sendo o país tanto da impunidade penal quanto da relativização moral. Então as pessoas cometem crimes, deitam e rolam, fazem um monte de merda e ganham seguidores. E famosos divulgam tigrinho pra fuder os seguidores deles e ganham mais seguidores. Coisas assim são absurdas. E o Brasil é um país da relativização moral e da impunidade. Então, por conta disso, esse cara não vai pagar pelos crimes dele. Ele deveria ficar 30 anos tranquilamente pelo que ele fez. Sabe o que vai acontecer com ele? Nada. E é isso. Eu não tenho mais nada a comentar nesse vídeo. Eu fico só decepcionado que pessoas como essa existem e que a sociedade brasileira não faz com elas o que deveria fazer. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Dá uma olhadinha no link na descrição e comenta aí o que você achou. Você concorda, discorda, o que você pensa sobre isso.